Então, agora, continuando a parte do planejamento, aí na página do planejamento, o que é importante, né? Porque a gente intenciona, a gente sonha, vai para essa parte mais afetiva, mais subjetiva, mais abstrata. E quando a gente vai para o planejamento, a gente já começa a ir para um lado mais racional, para um lado mais específico mesmo. Assim, é muito importante que o planejamento ele vem para dar essa especificidade. É a importância da gente estabelecer metas que sejam específicas, tangíveis, alcançáveis. Então, a gente precisa fazer um planejamento bem feito, detalhado, assim como a gente vai fazer um planejamento para as ações, para as atividades nos equipamentos, também para as ações da nossa vida pessoal. E aí, bem presente daquilo que você deseja para os seus, para a sua vida, dos seus sonhos, para a sua realização, vocês vão criar as metas. E aí eu vou ensinar agora para vocês como que vocês fazem isso. E depois vocês vão separar mais um tempo para vocês concluírem esses exercícios, essas atividades. Porque a gente está falando de todas as áreas da vida. Então, você vai pensar em metas para todas elas que são importantes para você. Ah, Andréia, eu tô de boa aqui com a minha vida amorosa, não quero pensar meta nenhuma para isso. Ok, fizer sentido para você, tá? Mas para cada área que fizer sentido para você, que você olhou lá atrás, né? No que é vida extraordinária, na vida pífia, naquilo que você deseja alcançar e melhorar, nas mudanças positivas que você deseja fazer, você vai então estabelecer as metas. E a gente vai utilizar aquela técnica SMART, né? Que é o quê? É a meta ser específica, é a meta ser mensurável, ela ser atingível, ela ser relevante e ela ter tempo. O que quer dizer isso, né? E ela tem que ser, gente, que não está aí, mas você vai escrever, ela tem que ser positiva. O que é isso? Vamos supor que eu quero emagrecer, né? E eu realmente quero. Essa coisa do corpo é algo que eu estou trabalhando também esse ano, né? Quem está me acompanhando lá no Instagram está vendo que eu estabeleci a meta de realizar 200 treinos até o dia 31 de dezembro de 2024. Percebe, então, que isso é específico, isso é mensurável, isso é atingível, né? É relevante porque é importante para mim e tem um tempo. Então, é isso que a gente vai fazer. Porque se eu falasse simplesmente assim, esse ano eu quero fazer atividade física, isso não é uma meta, isso é uma intenção. Tá lá no que a gente colocou no campo da intenção. Aí eu posso sonhar que me vendo fazendo atividade física, vestindo a roupa e indo, ok. Mas qual que é a minha meta em relação à atividade física? Então, a minha meta em relação à atividade física é realizar 200 treinos ao longo do ano, tá? Não quer dizer que para você tenha que ser isso, mas você tem que quantificar, você tem que definir, você quer fazer atividade física, você colocou lá, por exemplo, que saúde é uma coisa importante para você? De que forma que você vai trabalhar a sua saúde? É aqui agora que você vai começar a destrinchar e detalhar isso de uma forma melhor. Então lá na intenção você intenciona viajar. Então quais são as viagens que você quer fazer? Então eu vou realizar uma viagem internacional até dezembro, ou já no mês, você já vai olhar para quando que você quer fazer essa viagem, né? Você vai colocar aí as suas
as suas metas, os seus objetivos que você quer alcançar. De que mais que a gente falou? Ah, de tempo, né? A gente falou de tempo de qualidade. Então, tá, a minha intenção é ter tempo de qualidade com os meus filhos. Então, qual que vai ser a minha meta? A minha meta vai ser, então, todos os dias ficar com os meus filhos de 7 às 9 da noite sem estar usando o celular. Isso pode ser uma meta. Ou não precisa ser isso, pode ser, então, eu vou passear, vou me dedicar todos os domingos, eu vou me dedicar à minha família. Os bichinhos aí, né? Então, eu quero cuidar dos bichinhos. Então, de que forma você vai colocar isso de uma maneira específica, de uma maneira mensurável, de uma maneira que seja algo que seja atingível, né, nesse espaço de tempo, relevante, que é importante para você, e temporal, que tem um tempo. Você vai definir data, você vai definir prazo, você vai definir quando que você quer isso. Ai, Andréia, mas eu não sei se eu vou conseguir, isso me dá muita pressão. Gente, isso não é para dar pressão, é para dar organização, é para dar estruturação e não ansiedade. Se você não conseguir, eu não sei se eu vou conseguir realizar os 200 treinos ao longo do ano, mas isso me gera uma expectativa, gera até um desafio. E o nosso cérebro, a nossa mente, gosta de desafio. Então, a gente vai colocar também, você vai colocar, só que não pode ser nem de mais e nem de menos, né? Por isso que tem a parte atingível. Por exemplo, se eu colocasse aqui que eu iria realizar atividade física 365 dias no ano, isso não é algo atingível para mim. Não é possível, não é algo que é realista para a minha realidade, né? Eu sou servidora pública, eu sou uma empresária, uma empreendedora, eu tenho 2 filhos pequenos, além disso, eu presto outros serviços, eu tenho pais idosos, então isso não ia caber na minha realidade. Aí é que é onde a gente fica frustrado. Então, você vai pensar dentro da sua meta, né? Se eu colocar, por exemplo, viagem. Se eu colocar que eu quero realizar 3 viagens internacionais no ano, eu não vou conseguir, porque isso hoje não cabe no meu orçamento, isso hoje não cabe na minha realidade, nem de tempo, né? Nem de dinheiro. Então, talvez nem de disposição. Então, a gente vai pensar, você vai pensar coisas que vão caber aí na sua rotina, na sua vida. Então eu quero cuidar melhor de mim, eu quero ter mais tempo para mim. É na questão profissional. Então eu quero ser uma coordenadora melhor nesse ano. Você intencionou isso, que você quer ser. E de que forma que você vai ser essa coordenadora melhor, né? O que que você vai fazer? Então eu vou passar aí isso a gente também vê lá, né, dentro da formação. Onde que você está pecando, onde que você quer melhorar aí no seu trabalho como coordenadora? É nas reuniões de equipe? É na condução dos serviços? Então, você vai colocar e vai estabelecer que você vai estudar, por exemplo, 1 hora por semana, você vai definir na sua agenda 1 hora por semana para você estudar, seja sobre o PAI, seja sobre o CRAS, sobre o PAEF, entende? Você vai definir aí quais são as metas que você tem para cada área. O que você pode fazer? Você pode pegar uma folha em branco para cada área da sua vida que você decidiu trabalhar e você vai ir criando as metas para cada uma dessas áreas, né? Quais são os seus objetivos, você vai definindo. E se vocês quiserem depois me mandar para eu avaliar, para eu validar junto com vocês, se eu tenho alguma sugestão, alguma reflexão, vocês podem fazer isso também. Combinado? Ai, que joia. Muito combinado. E aí, hora que tiver pronto, né? Você vai escrever também, você pode escrever as suas metas aí praticando a gratidão, escrevendo as suas metas como se você já tivesse alcançado, fazendo um exercício, vai fazer um exercício de gratidão após você concluir a, a escrita, a definição, o estabelecimento das suas metas. E é muito importante que você saiba, gente, o que você quer.
Porque é aquela velha história, né, da Alice no País das Maravilhas, que o gato pergunta: para onde você quer ir, né? E ela não sabe. Então, para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve, qualquer coisa vai servir. E quando a gente está falando aqui de uma vida extraordinária, você sabe o que vai te fazer feliz. Então, você tem que pensar quais são as ações, quais são as metas, os objetivos de vida que você vai estabelecer que vão te aproximar daquela vida que você definiu como extraordinária. E aí, depois de você fazer isso, tem um outro ponto que é extremamente importante, que é onde às vezes as pessoas não fazem e por isso elas não realizam as suas metas. Mas com vocês vai ser diferente, porque vocês vão fazer isso, né? Essa fase, que é a fase do estruturar, a estruturação, que é fazer o quê? É pegar esse seu planejamento, é pegar essa sua meta grande e estruturar ela e dessecar ela, né? Na sua rotina, no seu dia a dia. É você observar quais são as outras pequenas ações que essa meta vai te gerar. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, o exemplo da viagem. Ah, eu quero fazer uma viagem, seja internacional, seja nacional, seja pequena, não importa, né? Mas vamos supor que uma das suas metas seja fazer uma viagem XXXX com fulano, ciclano, beltrano, na data tal. E aí, como que você vai estruturar isso? Você vai pensar para cada meta que você colocou, anota isso aí. Para cada meta que você estabeleceu para você, você vai detalhar o planejamento, organizar quais são as ações que você precisa fazer para atingir essa meta. E você vai colocar essas ações na sua agenda, ou você pode criar um Trello, ou você pode colocar isso no papel, né, numa coisa manual para vocês. Eu vou abrir aqui um Trello para vocês verem, para eu mostrar para vocês o que é. Deixa eu compartilhar. Ó, isso aqui é um Trello, ó, que escreve assim, TRELLO. Você vai clicar nele lá, vai fazer o cadastro a partir do seu e-mail e ele vai abrir, né, e vai gerar um quadro. E aqui você consegue gerar várias coisas com ele, mas nisso que eu estou falando, por exemplo, né, você pode vir, inclusive aqui, né, na parte daqui a pouco eu vou mostrar também aqui na estruturação, que pode ser assim, né? Você pode pensar aqui o anual, né? Então, você vai pensar aqui o seu planejamento anual, por exemplo. E aí, aqui, você pode vir com cada mês aqui embaixo, ou você pode fazer aqui mesmo, ó. Então, a gente tá em março, abril, maio, e aí você pode ir colocando assim cada mês, e aqui dentro você vai colocando as ações de cada mês, né? Então, por exemplo, em março eu vou querer realizar uma viagem em família. Tá, então em março vai ter uma viagem em família. Aí quando a gente abre ele aqui, ó, eu posso criar um checklist. Então eu vou definir esse lugar,
né? Se eu ainda não sei, eu vou, por exemplo, aí eu defini que a gente vai para a praia, por exemplo. Então, eu vou precisar de biquíni, se eu precisar, entende o raciocínio? Você vai ir colocando o que você precisa, vai ir criando o seu checklist do que você precisa para realizar aquela meta. E aí, não necessariamente, né, essas coisas você vai fazer naquele mês. Por exemplo, se você definir que lá em novembro você quer fazer coisa tal. Aí você vai vir colocando nos outros meses o que você vai fazer para chegar lá, entende? Então, na verdade, a gente está falando aqui de duas coisas. Deixa eu organizar melhor a minha fala. Um ponto que você pode fazer é jogar as suas metas aqui nesse formato. Colocar cada mês e colocar aí as metas daquele mês, naquele formato. Depois você vem de novo olhando para cada meta e destrinchando ela para transformar as ações que você precisa colocar. Isso de coisas assim, objetivos que serão realizadas numa data. E as coisas que não são, André, as coisas do dia a dia, por exemplo, eu quero colocar aí que eu vou me dedicar a ter um tempo com as minhas plantas, eu vou meditar no meu jardim, ou eu vou cuidar dos meus bichinhos, ou eu vou visitar meu pai, eu quero estabelecer uma meta aí de estar em contato com a minha família. Isso não vai acontecer lá no final do ano, isso eu quero para o ano todo, eu quero a partir de agora. Então, você já vai vir colocar isso, né? Você já vai reservar isso também aí no seu planejamento e na sua agenda. Usar a agenda, gente, é extremamente importante. Seja a agenda de papel, seja a agenda do celular. Por quê? Porque se não for para a sua agenda, muito provavelmente você não vai fazer. Muito provavelmente você vai deixar passar. E é aí onde que as coisas desorganizam, onde a gente fala assim, eu não tenho tempo. Claro que você tem tempo, você tem 24 horas no dia, você tem que saber o que você quer incluir e encaixar dentro desse tempo. E aí você vai ir, então, destrinchando isso para tudo, para todas as metas. Você vai transformar as suas metas em ações. Definir quais são as ações que você precisa fazer para você chegar lá. É como se você fosse pensar realmente assim, o mapa, sabe? Dessas metas mais tangíveis, né? E as ações, as novas mudanças de hábito, de rotina que você quer, você também vai ir colocando todas elas. Então, a gente falou também, por exemplo, da alimentação, fazer uma alimentação mais saudável. Então, quais são as ações que eu preciso ter para que eu consiga me alimentar de forma saudável ao longo de todo o ano? Então eu preciso definir o dia que eu vou fazer compra. Então, eu vou definir que tal dia, tal horário eu vou fazer compra, eu vou organizar a minha alimentação, né, para que eu não fique sem as coisas saudáveis em casa. Então, você vai fazer isso. Porque se você não define, se você não intenciona, se você não planeja, se você não estrutura, a vida passa, o tempo passa, as coisas acontecem e quando vê, já foi, né? E tem que fazer isso, né? Vocês vão se dedicar um tempo depois, né, a fazer isso. Não vai dar para fazer agora, porque senão a gente precisaria de um dia inteiro aí de imersão para a gente conseguir fazer. Mas eu estou fazendo compromisso com vocês aí que vocês podem me mandar depois para que eu possa avaliar e discutir junto com vocês para realmente auxiliar vocês a realizarem isso. E a partir dessas metas, você vai pensar quem que pode ser a sua rede de apoio? Quem que você precisa de apoio? Se tem algum acordo que você precisa fazer, se tem algum comunicado que você precisa fazer, né? Então, por exemplo, se você coloca aí uma meta no trabalho, que você vai se dedicar, tal, você vai estudar, você define que para determinada coisa lá você precisa reservar um tempo na sua agenda para você estudar. Você vai precisar comunicar, de repente, a sua equipe, comunicar a gestão, que naquele dia, naquele horário, você não pode, porque você vai estar estudando, né?
Se você define que você vai fazer uma viagem com a sua família, você precisa fazer um acordo com as outras pessoas que estão envolvidas nessa meta. Então, se a sua meta, se o seu objetivo vai impactar alguém mais além de você, você precisa fazer esse combinado. Ou financeiro, né? Por exemplo, a gente não falou aqui, que é uma questão também importante de organização. Quanto de dinheiro você quer ter juntado no final do ano? Ou se você tem dívida, se você quer quitar sua dívida, organizar sua vida financeira. Então, isso vai precisar envolver outras pessoas da família para você conversar, né? Se você tem família, se você não mora sozinha, isso vai envolver. E aí você vai fazer esses acordos e aquilo que você precisar de ajuda, você vai identificar quem é sua rede de apoio para que você possa pedir essa ajuda, ok? Tá fazendo sentido? Sim, muito sentido. Então, e aí eu deixei aí também, né, um plannerzinho para vocês anual que vocês podem usar ele. Eu sempre recomendo que no primeiro momento faça à mão, faça com post-it, faça à mão, folhas brancas, para que você possa dar vazão aí ao seu cérebro, dar vazão ao seu processo criativo e depois você estrutura isso nos mecanismos, igual eu mostrei aí o Trello, pode ser um Excel, pode ser a sua agenda do Google, e aí você vai ter, ao fazer isso, se você aplicar, se você fizer isso, você vai ter aí a sua estruturação do seu ano, do seu mês, do seu dia. E aí talvez você pode pensar assim, uai, André, mas como que eu vou definir uma coisa que eu vou fazer lá em dezembro, que está tão longe, né? Sem contar tudo que vai surgir no meio do caminho, tudo que vai acontecer. E aí é importante, o nosso próximo passo é o executar. Mas antes de falar do executar, só para esclarecer aí, a gente vai ter um passo que é o revisar. E hoje é um dia muito auspicioso para a gente estar fazendo esse encontro, que é o dia 1º do mês, né? Então, faltam aí 10 meses para o ano terminar. É o dia perfeito para você fazer isso, definir isso, para como que vai ser o seu ano daqui para frente. E para que todo dia 1º do mês, você faça a revisão, você faça o planejamento. Lá na hora de estruturar, você vai também incluir essa fase da revisão. Então, uma vez por semana, você vai olhar para suas metas, uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, quando que você vai revisitar esse material, ou o seu caderninho, ou a sua planilha, o seu Trello que você criou das suas metas. Porque ele não pode ficar lá solto. Ah, eu vou botar isso aqui, pronto, acabou. Não, você tem que voltar. Na assistência, a gente não fala de monitoramento e avaliação. Você vai fazer isso na sua vida também. Você vai monitorar e avaliar como que está o caminho aí da execução das suas metas, ok? E aí a gente vai para a execução. Gente, não tem nada sem ação. Não tem jeito, né, da gente só desejar as coisas e esperar que elas aconteçam. A gente precisa agir, a gente precisa de atitude. E você vai colocar seu plano em ação, você vai colocar a mão na massa. Se você precisar, você vai pedir ajuda, você vai pedir supervisão de alguém. Você vai colocar também para te ajudar, usar isso aqui, ó, a seu favor, sabe? Colocar alarmes de verificação para que você possa realmente fazer. Então, vamos supor que você estabeleça aí que você vai cuidar melhor do seu sono. Você quer dormir mais cedo. Bota um alarme para despertar para a hora, ou você vai dormir ou vai acordar mais cedo. Então, coloca um alarme para isso, né? Vamos supor que você quer trabalhar aí a sua gratidão. Coloca alarmes de praticar a gratidão ao longo do dia, questão de beber água, né? Então, pode botar alarme para isso também. A revisão, para você não esquecer de revisar. Então, marca lá na sua agenda um lembrete que todo dia 1º, todo dia 5, enfim, você vai definir qual é o dia que você vai fazer a sua revisão. E aí você vai fazer o que tem que ser feito, do jeito que você pode fazer, da melhor forma que você pode fazer, sabe?
Eu não acredito 100% nessa história, assim, de melhor a cada dia. 1% melhor a cada dia. Por quê? Vou explicar. Claro que eu acredito que a gente evolui e melhora, sim. Mas, se hoje eu tiver, por exemplo, com dor de cabeça, para quem aí ainda fica, né, menstruada, por exemplo, se eu tiver nesse dia, talvez o meu rendimento não vai ser tanto quanto no dia que eu não tô, quanto no dia que eu tô 100%. Então, o meu melhor, né, o seu melhor vai variar dia após dia, a depender das outras coisas que estão acontecendo na sua vida, a depender do dia do ciclo que você tá, né? Então, assim, a lua interfere, a lua interfere até na maré, até no mar, ela não vai interferir em nós. Então, você vai fazer sempre o seu melhor. Mas o seu melhor, ele não é um só. Mas você vai sempre fazer o melhor que você puder, se dedicando ao máximo, do jeito que você puder fazer da melhor forma possível naquele momento, né? E aí também, ai, Andréia, né, eu começo, mas depois eu desanimo e tal. O que que você vai fazer? Pedir ajuda se você precisar, e você vai voltar lá na fase onde você resgatou a sua força, onde você resgatou a sua coragem, onde você viu ali que você é capaz. Então, sabe aquele inventário do resgate, o inventário das conquistas, da realização, das afirmações positivas? Você vai ir lá sempre que você precisar. Você vai buscar formas de se fortalecer para buscar essa sua execução, essa sua disciplina diariamente. E aí você pode também usar uma estratégia que a gente chama de diário de bordo, que é você comprar um caderno, um caderninho, ter um caderninho específico para você usar no final do seu dia. E nesse diário de bordo, você vai fazer a prática da gratidão, que é colocar aí 3 coisas pelas quais você agradece no dia, 3 bênçãos que você teve naquele dia. Você pode dar uma nota para o seu dia e você vai pensar, se você pudesse voltar no tempo, o que você faria diferente naquele dia? E vai definir o que você quer para o seu dia de amanhã de uma forma mais positiva. Então, são 4 itens que você vai colocar toda noite, você vai fazer isso. Toda noite, entre aspas. Por quê? Não é para ser um negócio também, assim, de pressão, que se você ficar uma noite sem fazer e depois você abandona e larga. Não, você vai procurar ter esse caderno ali perto da sua cama, para você começar a praticar isso. Você vai chegar no final da noite e você vai passar o seu dia em revista. Você vai rever o que aconteceu no seu dia e vai se perguntar: o que eu posso agradecer pelo dia de hoje? Ah, eu agradeço por ter bebido água, eu agradeço por ter conversado com tal pessoa, eu agradeço por ter contemplado o céu, eu agradeço por ter recebido meu pagamento. Então, você vai pensar das coisas mais materiais, das coisas maiores, às coisas menores e mais subjetivas, e vai colocar 3 coisas pela qual você é grata. Adiante de tudo isso que eu fiz no dia de hoje, que nota que eu dou para o meu dia? Ah, dou uma nota 6, uma nota 10, uma nota 8. Ah, porque se eu pudesse voltar no tempo, eu ia falar de um jeito diferente, eu ia fazer tal coisa diferente, eu não ia ter deixado aquilo sem fazer. Então, você vai colocar ali. O que você consertaria, o que você faria diferente se você pudesse voltar no tempo? E o que você deseja para o seu dia de amanhã? O que você intenciona para o dia de amanhã, para um amanhã mais positivo? Então, você vai fazer essa prática do seu diário de bordo. Quero ver depois, quero que vocês me mandem foto. Pode tirar foto, pode postar no Instagram, se você tiver, e compartilhar. E depois contar como que foi essa experiência. Porque ao fazer isso, você toma consciência de quem você é, você toma consciência do que você está fazendo. Porque muitas das vezes a gente vai vivendo a vida no automático. Tem muita gente vivendo a vida no piloto automático, sem perceber o que está fazendo, sem perceber como está fazendo, como está vivendo. E isso aqui, se você fizer, passar o seu dia em revista,
criar o seu diário de bordo para acompanhar, você não vai ter esse problema. E aí, o revisar, a gente já falou. Só que ficou faltando um ponto. Quando você for revisar, você vai sempre se perguntar se tem algo que você quer desistir, se tem algo que você quer pausar, se tem algo que você quer retomar, ou algo que você quer começar e tá ali na dúvida se você começa. Por quê? André, eu estabeleci minhas metas agora, é só isso? Claro que não. Pode ser que daqui a um mês você mude de ideia, você não queira mais o que você falou que quer hoje, ou você queira uma coisa nova que você não estava nem pensando hoje, né? Então, isso não é para ser uma coisa engessada. Por isso que é vivo, é dinâmico, por isso que tem a revisão. Mas a partir do momento que você revisar e definir uma coisa nova para incluir, você vai passar essa coisa nova por todas as fases que a gente abordou. Se for uma coisa que você colocou e não quer mais, você vai pensar, como é que eu vou me sentir no futuro por ter desistido ou pausado isso? Sabe? Meu coração está em paz com essa decisão? Eu realmente quero abrir mão disso? E você pode aí, né, rezar e pedir orientação e direcionamento para isso, né, para que você consiga rezar, né, a palavra que fizer sentido para você, você pode meditar, você pode orar, você pode fazer uma prece, né, a palavra que fizer sentido para você aí, para você tomar essa decisão de forma consciente. O meu objetivo aqui é isso, é trazer para você consciência de como você está vivendo a sua vida, sem viver no piloto automático, sem viver deixando a vida passar simplesmente, né? E à medida que você for revisando também, você vai dando cheque, você vai dando, opa, consegui, né? Realizei. Então, você vai dando esse check-in e você vai aumentando o seu inventário de conquistas e realizações, né? E você vai colocando isso lá. Que conquista que você já teve, né? Você bateu a meta, realizou, né? Então, você vai colocando isso lá. E é importante dizer para você que você não controla a meta. Tem gente que fala, né, que fica ansioso quando estabelece uma meta e tudo. Você não controla a meta. O que você controla são as suas ações. Você controla as suas atitudes. É isso que você vai alterar, é isso que você vai melhorar no seu dia a dia, para então você ir até para além da meta, muitas das vezes, porque a meta não é sobre a meta, né? A meta é sobre o que ela traz para você. Isso é um exercício importante também de você fazer, de por que você quer essas coisas. O que você colocar aí, você depois parar e pensar. Lá na fase do planejamento, da estruturação, você pensar, por que eu quero isso? Como que isso me ajuda, né? Por que eu quero emagrecer? Porque eu sei a resposta. Por que eu quero emagrecer, né? Por que eu quero viajar? Por que eu quero ser uma profissional melhor? Por que eu quero me sentir mais realizada profissionalmente? Então, você vai encontrar a justificativa, né? O porquê e o para quê. Qual que é o seu objetivo com isso? O que isso vai gerar de benefício, de ganhos para a sua vida? É importante que você mensure isso também, para que você possa se fortalecer nos momentos que você pensar em desistir. Porque na hora que você começar a fraquejar, se você volta no seu resgate, que você tem força para conseguir, e você volta a sua memória nisso, para que eu estou fazendo isso? Por que eu quero isso? Isso te dá força para você continuar. Porque ninguém é motivado 365, 366 dias no ano, nesse caso, né? Nesse ano. Mas você vai fazer o seu melhor, com o melhor que você puder, sempre lembrando disso. Para quê? Por quê? Qual foi o lema que eu estabeleci para esse ano? E eu vou chegar lá, né? E aí você vai fazendo. E aí, por fim, o último passo, que é o celebrar. Que ele é o último passo, mas na verdade ele acontece em todo o processo. Durante todo o momento, você deve trabalhar a contemplação, a gratidão, cultivar essa mentalidade da prosperidade, cultivar essa mentalidade da alegria, sabe? De olhar para o lado cheio do copo, olhar para o que você conquistou, para o que você realizou,
festejar, valorizar os pequenos feitos, valorizar as pequenas conquistas, as pequenas coisas do seu dia a dia que você realizar. Por quê, gente? Isso vai te alimentar, isso vai te dar energia, isso vai te dar engajamento, isso vai te dar motivação para você conseguir continuar ativa na realização. Então, celebre, comemore, vibre, festeje, sinta a alegria por tudo que você fizer. E procure sempre olhar para o lado cheio do copo, olhar para o lado positivo das coisas. E o que for negativo, o que não for tão legal, você olha como aprendizado. Você olha e se pergunta qual aprendizado que eu posso extrair dessa situação, desse fato. E aí, também você vai demarcar lá na sua agenda, você vai estabelecer esses momentos de você celebrar, de você conquistar, de você sair com você mesma, de você se presentear, fazer coisas boas para vocês também. Combinado? Você gostaria de falar como que você está se sentindo agora, como que vocês estão se sentindo? Quem está assistindo gravado, tudo isso que eu estou perguntando na interação com vocês, vocês vão deixar no chat para mim, tá? E quem está aqui ao vivo comigo, se sentir à vontade, pode falar. Como que, se tem alguma dúvida, né? Se quer estabelecer, se quer perguntar, esclarecer alguma coisa, dar algum exemplo. E também como que você está se sentindo após tudo isso. O que está reverberando aí? Te agradecer, viu, André, mais uma vez, né, da sua disponibilidade e de falar tão bem, assim, sobre, eu acho que é uma arte, né, de como planejar, porque é tão difícil nos tempos de hoje, né? Não, vamos, antes, desculpa te interromper, mas já para fazer logo uma intervenção, uma incisão. Sim. Vamos começar a mudar essa mentalidade. Quando você fala que algo é difícil, seu cérebro já faz assim, já tranca, já trava e já pensa assim, meu Deus, não tem saída para isso. Então, quando for uma coisa que ainda não é tão fácil para você, você vai começar a utilizar a palavra desafiador. Isso é um desafio, é algo desafiador. E planejar não é algo tão desafiador assim. Na verdade, assim, é um pouco porque a gente não foi ensinado ao longo da história da nossa vida, né? Muitas poucas pessoas tiveram acesso a um conhecimento como esse, né? Não sei, talvez muitas de vocês estão acessando esse conhecimento pela primeira vez, ou poucas vezes acessaram, né? E eu, antes de estudar, antes de buscar isso, nunca ninguém tinha me ensinado sobre isso, né? Então, por isso que às vezes parece desafiador. Mas hoje a gente tem a oportunidade de mudar isso. E quanto mais a gente faz, Josi, quanto mais você praticar, isso para qualquer coisa, quanto mais você praticar, mais fácil vai ficar, né? Claro que se você nunca fez um planejamento do seu ano, né, na vida, vai ser um pouquinho desafiador mesmo você fazer agora. Mas se você não fizer agora, o ano que vem não vai estar mais fácil. Se você fizer agora, ano que vem, já fica mais fácil. E no outro, mais fácil ainda. E no outro, mais fácil ainda. Entende? Sim, claro. Uhum. Né? É praticando que a gente vai aprendendo, né? Com o dia a dia, com as coisas. É que nem você falou, tá tudo muito no automático, né? A gente não para pensar, para poder planejar, para poder. Até as compras ficam difíceis, né? Nesse tempo que a gente está vivendo. Sim. Então, são coisas assim, de rotina, coisas corriqueiras da gente. E se torna essa dificuldade mesmo que você está falando, né? De poder a gente suprir, manter.
E é muito importante isso, aprender cada vez mais. Com certeza. E aí, lembra que eu falei também lá atrás? A gente falou sobre o que a gente precisa deixar aí, sobre o que precisa soltar, porque muitas das vezes, né? Aliás, possivelmente, para tudo isso que você realmente deseja, para tudo isso que vocês quiserem alcançar, tudo que você quiser alcançar na vida, você vai ter que abrir mão, você vai ter que esforçar, né? Então, por exemplo, se eu quero emagrecer, eu tô tendo que abrir mão de doce, de carboidrato, eu tô tendo que abrir mão de ficar aqui em casa, né? Eu tenho que ir para academia, eu tenho que gastar energia. Se eu quero angariar mais conhecimento, eu preciso estudar. Se eu quero mais dinheiro, eu preciso trabalhar mais. Então, sempre vai ter coisas que a gente vai ter que fazer um pouquinho a mais. Por isso que a gente precisa abrir espaço. Então, às vezes, eu vou precisar abrir tempo do celular, abrir tempo da televisão, né? Então, a gente vai ter que fazer sacrifícios. A gente vai ter que soltar, abrir espaço, deixar ir para outras coisas chegarem. Se eu realmente desejo, se eu realmente quero aquilo. E aí, por isso que eu falei também da importância de fortalecer o para quê e o porquê. Porque se o meu porquê é forte, eu sustento, né? Quem tem a visão da obra pronta consegue sustentar a jornada da construção. Agora, quem não tem a visão da obra pronta, não sustenta, né? Porque aí você desanima no meio do processo. Por isso que é tão importante visualizar, intencionar, imaginar e ver e sentir aquele resultado que você quer para você sustentar a jornada. Porque para muitas coisas realmente não é fácil, né? A gente precisa ser realista. Não vou aqui falar para vocês assim que para você ter um 2024 extraordinário, né, pé nas costas. Tá fácil, tá leve. Talvez não tá, vai, exigir trabalho, vai exigir dedicação, vai exigir sacrifício, vai exigir compromisso de você com você mesma para que você possa alcançar aquilo que você deseja. Faz sentido? Lucimar tá aí quietinha, deseja falar. As outras meninas saíram, o pessoal tá mandando mensagem aqui que algumas tiveram compromisso, tiveram dificuldades aí no trabalho, mas vamos assistir a gravação. Saiu. E como que você está se sentindo, Josi, após essa experiência? Eu estou me sentindo assim mais motivada, né? Para poder fazer esses planejamentos meus, né? Principalmente meus, da minha vida, das minhas coisas, né? Então, e como você disse, né? Cada vez superar as dificuldades, né? E pedindo ajuda mesmo durante esse tempo que a gente vai ficar, né? De monitoria, para poder né, sanar essas dificuldades, essas dúvidas, esses dias que não vão ser muito bons, né? Mas que a gente possa cada vez mais, né, tá aí grato, né, e sempre aberto a aprender. Maravilhoso. Andréia, desculpa. Eu estou aqui embolada, você viu que eu entrei depois, quando eu fui liberada de uma reunião, já era 2h45, aí, não, 3h45, eu falei, não vou entrar com 1 hora de atraso, que você atrasou também. Aí, quando você mandou o segundo link, eu falei, vou entrar e tentar, pelo menos, me inteirar do que está sendo falado, né? Porque, infelizmente, nas duas que você entrou nesse meio da tarde, para mim é um pouco mais complexo, eu não consegui me organizar ainda, tá? Eu estava aqui fechando ponto, fazendo agenda, registrando uma lote aqui, tudo isso. Aí eu fui, na hora que você me chamou aqui,
eu fui clicar e acabei saindo. Mas, assim, por enquanto não tem dúvida, que eu acho que eu nem consegui ter dúvidas ainda, mas qualquer coisa eu mando e-mail, tá bom? Obrigada, desculpa ter entrado dessa forma. Imagina, querida, tá tudo certo, tranquilo. Essa data, né, é data de fechamento de mês, início de mês, então tem os desafios aí mesmo, né? Mas tá tudo certo. Assiste depois o restante lá na gravação, tá? E se ficar dúvidas, e façam, gente, façam, por favor, né? Eu criei esse material com muito carinho. Nós estamos te ouvindo. Acho que ela encerrou, né, Josiane? Com certeza. Depois a gente conversa lá. Ah, voltou. Ah, voltou. Voltou, tá me ouvindo? Do nada deu um Sim. erro aqui que o microfone parou. Enfim, eu disse que eu estava criando, né, que eu criei com muito carinho, que eu fiz, que é esse procedimento que eu apliquei para a minha vida e que está funcionando. Então, façam e depois me contem os resultados. E se precisar de ajuda, gente, eu tô aqui. Já está até encadernado. Com vocês. Ah, que legal, que ótimo. Já então, vou usar assim, muito. Pode mandar foto, pode chamar, pode perguntar, pode enviar e-mail para que vocês possam ter as dúvidas de vocês esclarecidas e sanadas. Combinado? Certinho. Combinado. Obrigada. Bom Eu final de semana para vocês. Bom fim de semana para vocês também. Muito obrigada. E já a gente se encontra novamente, tá? Ok. Sim. Beijo, tchau. Beijo. Tchau, beijo. Tchau.